Galera, professor Paulo Renato aqui para mais esse tópico de aula. Hoje o nosso tópico é associação de resistores. Um assunto muito importante em todos esses concursos que caem em física, tá? Todo concurso que cai em física, cai alguma questão de associação de resistores. Bom, e aí, para falar de associação de resistores, a gente começa pelo simples, da forma que eu gosto de fazer com vocês, né? O objetivo aqui é simplificar. E aí a gente faz isso como? Começando pelo nome, para a gente poder entender o que está sendo dito. Associação de resistores. Primeiro vamos fazer uma aplicação, vamos ver uma aplicação dessa palavra associação. Aonde nós usamos essa palavra associação? Bom, repare lá, associação de moradores. É uma das aplicações dessa palavra. Mas o que quer dizer associação nesse contexto? A associação de moradores é quando você tem um conjunto de moradores daquele determinado lugar. É uma associação. Então essa palavra associação é entendida dessa forma, como um conjunto, tá? Só que aqui é uma associação de resistores, ou seja, um conjunto de resistores. Beleza? Então agora você já sabe que a associação significa conjunto. A associação em série. É importante que você saiba que existem três tipos, tá? Associação em série, associação em paralelo e associação mista. A mista, essa terceira, nada mais é quando você tem parte em série, parte em paralelo. Então nós vamos estudar uma associação em série, depois em paralelo, e depois a gente vê exercício com mista também. A associação em série, turma, o que significa essa palavra série? Vamos entender? Vamos também para uma aplicação. Por exemplo, você na sua escola, você enfrenta a primeira série, segunda série e terceira série. Tá? Repare que você não vai da primeira série para a terceira série. Você tem que seguir da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Por quê? O que significa essa palavra? Ora, essa palavra série quer dizer sequência, tá? Primeira, segunda, terceira série é uma sequência que você tem que seguir. Eu não vou muito longe. Um contexto muito atual, série do Netflix, galera. O que é uma série do Netflix? É uma sequência de episódios. É isso, galera. Então, série quer dizer sequência. E é exatamente o que vai acontecer, tá? Você vai ter aqui nesse circuito, ó, um gerador, tá? Onde esse gerador tem a barra maior como polo positivo e a barra menor como polo negativo. Isso aqui eu já te expliquei na aula anterior. A gente viu que, por convenção, a corrente sai do polo positivo, vou chamar aqui uma corrente de I total, percorre o circuito, tá aqui, ó, e chega lá no polo negativo, o I total, o próprio, tá? Repare, sentido convencional, sai do positivo, percorre o circuito e chega no polo negativo. Um detalhe muito importante, o primeiro conceito que você tem que saber muito, tá? Corrente, turma, não se perde. Não se perde, você não perde corrente. Ela pode até se subdividir no percurso, mas perder corrente você não perde. O total que sai aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que saíram 2 amperes. O total que sai aqui tem que chegar aqui. Então chegam aqui também 2 amperes. É isso, obrigatório, tá? Ou seja, primeiro conceito, corrente não se perde. Beleza, mas repare que para essa corrente percorrer esse circuito, é preciso que eu tenha nos terminais do gerador o que a gente chama de DDP. Tá lembrado disso? Ele fala isso, né, na questão. Quantas questões você já pegou que ele fala assim? Considere a DDP nos terminais do gerador igual a tanto. Tanto quanto? Não sei. Vou chamar aqui de U total, tá? Vamos dizer esse U total. Vamos dizer que esse U total tem um valor de 12 volts. Ou seja, ele está falando para você dessa associação que nos terminais do gerador, a DDP vale 12. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo para você que aqui é 12 e aqui é 0? Não, ele não está dizendo necessariamente isso. Ele está falando que aqui vai ter um valor e que a diferença daqui desse ponto para esse ponto tem que ser 12. Ou seja, digamos que o meu potencial aqui seja de, sei lá, 20 volts, tá? Vamos dizer que o meu potencial aqui, eu vou chamar de potencial no ponto 1, seja de 20 volts. Beleza? Aí ele fala que a diferença de potencial é 12. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se eu lanço 20 no circuito, o que tem que chegar aqui é aqueles 20 menos 12. Porque a diferença tem que dar 12. Então, se ele lança 20, a diferença é 12, o total aqui, o meu potencial nesse ponto 2, só pode ser 8 volts. Tá aqui, ó, fechado. Percebeu? O que você tem que garantir, o que você pode garantir é que a diferença vale 12. Mas não que ali é 12 e aqui é 0, né? Você tem que saber o seguinte, se aqui fosse 24, aqui era 12. Se aqui fosse 36, aqui era 24. A diferença tem que ser 12. E aí, nesse momento, ele está te dizendo, ele está afirmando, cara, 12 volts é a diferença de potencial no circuito. Mas por que a diferença de potencial nesse circuito é de 12? Porque 12 volts é consumido pela associação, tá? E aí aqui a gente entra nessa série. Repare, aquela primeira série, segunda série, terceira série, quem vai percorrer aqui, na verdade, é a corrente, tá? Imagina que a corrente fosse você passando lá pela primeira série. Então, veio você aqui, ó, entrando no ensino médio. Passou pelo esse resistor 1, eu vou chamar você de I1. É a corrente quando passa pela resistência 1. Só que você bem sabe que corrente não se perde. Então, depois de passar pelo 1, necessariamente, ela vai passar pelo 2. Pô, vamos lá, eu vou chamar de 2 aqui. Vou dizer para você, então, né, qual é o valor aqui que passa em 1? Ora, o valor que passa em 1
2 amperes, corrente não se perde. Então, qual é a corrente que passa no I2? Ora, 2 amperes, corrente não se perde. Então, vai passar no I3 também uma corrente de 2 amperes. Beleza. Perfeito, maravilha. Tá entendendo? Então, ó, primeiro conceito de uma associação em série. Essa aqui, ó. O I total dessa associação, o I total da associação, nada mais é do que o I1, que também é igual ao I2, que é igual ao I3. Ou seja, numa associação em série, a corrente é a mesma. E você vai guardar assim, ó, série mesmo I, tá? Se estão em série, o valor tem o mesmo I. Então você vai guardar bem simples, de maneira direta. Série mesmo I. É isso, beleza? Agora você entendeu por que eu escrevi dessa forma, né? Primeiro ponto, melhor, segundo ponto aqui de uma associação em série é... Repare, você tem aqui uma resistência por onde passa uma corrente. E se você tem uma resistência por onde passa uma corrente, um potencial vai ser consumido. Isso é dito pela primeira lei de Ohm, tá lembrado? Ó, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. O que ela fala? Ela fala o seguinte, ó, que quando você tem uma resistência por onde passa uma corrente, um potencial é consumido. Por isso que nos terminais do gerador você tem essa diferença de potencial, porque ele consome uma parte, tá? Então aqui, ó, você vai ter uma corrente passando por um resistor. Naturalmente, uma DDP é consumida. Eu vou chamar de DDP consumida pelo 1. Vou chamar de U1. Repara aqui em seguida que após ela passar pela resistência 1, ela passa pela resistência 2. Então, se você tem uma corrente passando pela resistência 2, você vai ter necessariamente um U2, tá? E da mesma forma, ela passa pela 3. Então, na resistência 3 passa um I3, eu vou ter também consumido um U3. Beleza? Aí, olha só, eu vou jogar valores para facilitar o seu entendimento. Imagine só você que a sua DDP aqui consumida, nesse primeiro, eu não sei quanto, vamos dizer, sei lá, 3 volts, 4 volts, chutei, 4 volts. Beleza, 4 volts. Esse cara consumiu 4 volts. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó. Você lançou 20 volts no circuito. Repare que daqui para cá não tem resistor, então não há consumo de potencial. Ou seja, o potencial que chega aqui, ó, é de 20 volts, ou são de 20 volts, né? O potencial que chega nesse extremo aqui da resistência. Só que eu estou dizendo para você, eu estou garantindo, que esse primeiro resistor, olha aqui, nos terminais dele, 4 volts. Você tem uma diferença de potencial nos terminais de 4 volts. Quer dizer o quê? Que ele consumiu 4 volts. Se ele consumiu 4 volts, qual é o potencial que chega aqui? Pensando, pessoal, eu acho que é 16 volts. Exatamente. Por quê? Chegaram 20, mas ele consome 4, então só pode chegar do outro lado do 16. Da mesma forma, quando ele sai do 1, ele vai para o 2. Quando sai do 1 para o 2, não tem nenhum resistor entre eles. Então o potencial que chega no 2 também é 16 volts. Olha só, estou fazendo bem devagar para você entender. Se ele chega a 16 volts, aí eu vou dizer para você novamente, tá? Chutei um valor. Digamos que esse cara aqui, ó, consumiu um valor de, sei lá, 2 volts. 2 volts. Ou seja, se eu estou dizendo para você que esse cara consome 2 volts, aqui ó, volts, né? 2 volts, e chegaram 16. Se chegaram 16, 2 volts é consumido, qual é o total que chega do outro valor? Ora, 14 volts. Boa, garoto. Muito bom. 14 volts chega do outro lado. Beleza. Aí, repare. Agora eu quero ver. Se ele fala que a DDP dos terminais de gerador é de 12 volts, mas eu sei que em 1 foram consumidos 4 e em 2 foram consumidos 6, amigão, qual seria meu U3? Duvido. Quero ver. Já matou? Aqui, ó. Se ele tem que consumir no total 12 volts e já foram consumidos 4, 2, 6. Então, para chegar a 12, eu tenho que consumir 6. Muito bom, aluno. 6 volts. 6 volts é a DDP do U3. Por quê? Reparem, chegaram 14 aqui. Se chegaram 14 aqui e 6 são consumidos, então o que chega aqui do outro lado são 8 volts. 8 volts. Reparem bem, 8 volts, chega aqui 8 volts. Exatamente. Garantindo que seu último resistor vai consumir exatamente o restante de DDP que ele tem que consumir para completar os 12 volts. E dessa forma a gente consegue perceber que numa associação em série, uma associação em sequência, a DDP total do circuito, na associação em série, nada mais é do que eu só pegar o 1 e somar com o 2 e somar com o 3. Nada mais é do que isso. Nada mais é do que isso. Simples dessa forma. Por quê? Por causa disso aqui que eu acabei de te mostrar. Beleza? Tranquilo? Aí, abrindo um pouco a sua mente, pensa só, ó, URI. U é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm, URI. Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar de colocar U, eu vou só abrir, né? Eu vou abrir o U de cada um. O U total, eu vou chamar de R total vezes o I total. Tá aqui, ó. O U1, eu vou chamar de R1 vezes I1. O U2 vai ser o R2 vezes o I2. O U3 vai ser o R3 vezes o I3.
Só que aqui, galera, existe um conceito novo, né, que você vai aprender nesse momento. Na verdade, a gente, quando tem uma resistência total do sistema, a gente não chama ela de resistência total, a gente chama ela de resistência equivalente. Por que, professor, a gente chama ela de resistência equivalente? Eu vou te dizer. Porque, na verdade, é como se eu pegasse essa associação, esse conjunto, né, e extraísse todo esse conjunto, colocasse um resistor só, com o valor que equivale ao conjunto, com o valor equivalente à associação. Por isso, a resistência que eu chamo aqui não é a resistência total, é a resistência equivalente. É o que a gente chama de REC, resistência equivalente. Beleza? Porque equivale a eu tirar um conjunto e colocar um só com esse valor que eu vou estar encontrando nesse momento. E reparando bem, eu sei que série mesmo I. Galera, isso tem que ecoar na tua cabeça. Série mesmo I. Tem que ter, tá? Tem que estar na sua cabeça assim para facilitar o seu conhecimento. Conceito simples e importantíssimo. Então, se série o mesmo I, o I1 é igual ao I2, que é igual a I3. A gente viu, vale 2 cada um. Aí eu posso, então, por ser o mesmo valor, colocar esse I em evidência. E ao colocar em evidência, eu vou passar ele dividindo e ele vai ser dividido pelo I total. O I total dividido pelo I vai dar o mesmo valor, então eu posso cortar esses caras aqui. E quando eu corto esses caras aqui, olha como é que fica a minha REC. É exatamente a forma que eu vou usar para calcular a resistência equivalente. Eu só preciso pegar as resistências e somar. Numa associação em série. E fique claro, tá? Fique claro para você que numa associação em série, a resistência equivalente nada mais é do que a soma das resistências. Olha como é que é claro, cara. Você quando foi lá no primeiro ano, você não encarou o primeiro ano? Passei. Depois você foi pro segundo ano, você não encarou o segundo ano? Você teve toda aquela resistência do segundo ano também. E depois que você foi pro terceiro ano, você teve toda a resistência do terceiro ano. Então se você olhar toda a resistência que você encarou no final, nada mais é do que a resistência que você encarou no primeiro ano, a que você encarou no segundo ano e a que você encarou no terceiro ano. Ou seja, a resistência total, a resistência equivalente, nada mais é do que R1 mais R2 mais R3. É a soma. Assim, eu fecho a associação em série. Vamos ver aqui então como é que fica isso aqui na prática? Por exemplo, olha só, a resistência do 1. Pela primeira lei de Ohm, né, U é igual a R vezes I, então o R1 ia valer igual a 2, tá? O R1 ia valer 2, que a gente chama 2 ohms. Beleza, valendo 2 ohms aqui porque U dividido por I vai dar o R, 2 ohms. O R2 ia valer aqui, ó, 1 ohm, o R2, tá? 1 ohm, beleza. O R3 ia valer aqui, ser dividido por 2, ia valer 3 ohms. Reparem aqui, ó, a sua resistência equivalente aqui, então, seria, você enfrentou 2, enfrentou 1 e enfrentou 3. Então, o total que você enfrentou foi 6. Então, é a mesma coisa de você tirar os 3 e colocar um só com um valor de 6, que equivale ao total. Galera, a nossa próxima aula, então, é a associação em paralelo. Te espero lá.